Agora que descobrimos o que é um script, vamos entender como ele funciona. Vou abrir aqui o CMD do Windows. Eu estou no Windows agora, tá? Mas se você estiver no Linux, você também vai encontrar o que eu vou mostrar aqui agora. O diretório de instalação do Firebird, o meu aqui está no c2.fb5. Eu mostrei em outros vídeos como fazer a instalação manual, que é bastante conveniente. Tá bom? Você vai encontrar um arquivo chamado istl.exe, tá? Tanto no Linux quanto no Windows. Esse daqui é o interpretador, né, de comando ESQL que o Firebird possui. Então você vai usar o ESQL para conectar o banco, executar comandos, e ele aceita realmente uma coleção de comandos chamados de ESQL. São comandos, eu não falei SQL, ESQL, né? São comandos que só funcionam dentro de scripts. Você vai entender um pouquinho melhor quando a gente começar a colocar a mão na massa. Então, o que nós precisamos para que um script funcione? Se você roda banco de dados em servidores, né, então você é uma corporação, você deve se atentar. Eu vou aqui no Windows e chamar aqui, né, um programinha que chama as variáveis de ambiente. Então, vamos aqui em várias. Existem variáveis de ambiente para nossa conta, né? Para a conta do perfil que estou em execução agora. E no Windows tem aquelas variáveis de sistema, ok? As variáveis de sistema, você lá em propriedade de computador, avançado, você vai encontrar. Então, o que você precisa ter nas variáveis de ambiente? Você precisa ter essa variável aqui, ó, ISC password, underline password, né? Que definir qual é a senha do usuário que você vai usar. ISC user, né, com o nome do usuário. Então, meu usuário é sysdba e minha senha é master key. Né? E você precisa também de uma variável chamada firebuild_msg, que indica o diretório do FB5. Na realidade, não é o diretório do FB5, é porque dentro do diretório do FB5 você vai encontrar aqui um arquivo chamado msg, firebuild.msg. Esse arquivo contém, né, os textos de erros, né, de mensagens. Então, quando o Firebird fala erro 530, né, ao invés de falar erro 530, ele vai dizer um erro um pouquinho mais extenso. Né? Então, é bom para que você tenha mensagens de erros mais expansíveis, né? Menos enigmáticas. Tá bom? Por que você precisa dessas três variáveis? Por Porque quando você vai executar o script, não é uma boa prática você passar essas variáveis dentro do script. Porque se esse script vazar, né, a pessoa saberá qual é o usuário e senha que você está usando para conectar ao banco de dados. Então você vai ter esse usuário e senha aqui para suprimir a necessidade de ter que digitar a senha. Tá bom? Você vai poder executar o ISQL, né, o seu scriptzinho, né, é, através de vários meios. Pode ser interativamente, né? Pode ser porque você associa um arquivo SQL ao isql.exe e dá dois cliques ele roda, ou você pode usar o agendador de tarefas. Em nenhuma dessas circunstâncias irá ser perguntado a senha para você, porque ele assumirá para todos os bancos de dados que você conectar que esta é a senha, ok? Faça isso, tá bom? Se você é um desenvolvedor, você não use, e várias pessoas usam o seu computador, né, você não usa as variáveis de ambiente dentro de variáveis de sistema. Você usa aqui para o usuário local. Então elas só existirão para você. Né? Se você colocar aqui em um outro usuário, porque o Windows às vezes ele pode ser usado em ambiente multiterminal. Então você está usando o Windows aqui, outra pessoa está usando a mesma CPU, só com um desktop diferente. Então ele vai fazer assim, ele vai dar um set aqui e ele vai ver, né, aquelas variáveis que você criou. Né? Então ele vai ver ali a variável isPassword e isUser, tá vendo? Então para que ele não veja, né, você vai colocar nas variáveis de ambiente do seu perfil, ok? Então nós estamos entendidos com respeito a essa questão? Estamos, né? Uma outra coisa que é importante também é que o ISQL, se você mandar executar ele aqui, ele funciona porque ele está dentro do próprio diretório.
Mas se eu vou lá para onde eu tenho um banco de dados, por exemplo, eu tenho aqui projetos, FPC, aí eu tenho aqui uma pasta chamada Las Demos, e eu tenho aqui uma pasta DB, ok? E eu tenho alguns scriptzinhos aqui, eu tenho, né, alguns scripts aqui, ok? Se eu der um ISQL aqui nessa linha de comando, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque o ISQL tem que rodar lá do diretório FB5. Então eu tenho que ficar fazendo assim, ó, FB, dois pontos, barra FB5, barra ISQL, né? Aí ele vai funcionar. Para suprimir esse tipo de coisa, eu faço assim, ó, dentro das suas variáveis de path aqui, tá? Você edita esse path aqui para incluir na, na ISQL. Então, se eu editar aqui e acrescentar dois pontos barra FB5, né? É um ok. Eu estou criando uma variável do meu perfil. Tá? Lembre-se de você, o servidor, você vai criar aqui, ó, as variáveis de ambiente do sistema, tá bom? Vou fechar aqui agora e abrir de novo o CMD, né? E por dentro daquela pastinha projetos, FPC, barra, nós temos, né? Barra DB, e depois editar o SQL aqui. Opa, o que aconteceu, gente? Às vezes nem sempre é como deveria, né? Olha só, ele colocou aqui as variáveis de sistema, mas não colocou aqui o, o diretório do FB5, tá? Ou eu não salvei, ou quando a execução só funcionaria quando eu fizesse logoff e logon. Eu acho que deve ser isso, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema. A gente pode fazer assim, ó, setpath igual percentual path, mas depois colocaria aqui o cv.fb5. Pronto. Agora o nosso path, né, inclui, né, o diretório do FB5. Portanto, meu comando ISQL, né, vai funcionar agora. Tá vendo? Então aqui agora a gente já descobriu como é que o SQL funciona. O SQL é um interpretador de comandos de script do Firebird. Todos os outros bancos de dados também têm um comando chamado ISQL. E é literalmente o nome chamado ISQL mesmo. Né? Porque administradores, CIS, DBAs e bancos não fiquem então em dúvida, né, a respeito da funcionalidade quando troca de um banco para outro. Então, os engenheiros normalmente usam os mesmos nomes de comandos, usam os mesmos nomes, né, de... Você vai perceber que alguns comandos dentro de scripts são parecidos com o que você tem no PostgreSQL, com o que você tem no SQL Server, né? Alguns são estendidos, tudo bem, a gente entende. Mas cada um tem o seu e tem que ser assim mesmo, né? Então, o que vai mudar muitas vezes é o nome de cada tabelas, né, do metadados. Se você quiser checar se uma tabela existe ou não, no SQL Server essa tabela chama-se stables. Lá no Firebird já é outro nome, no PostgreSQL é outro nome, assim por diante. Ok? Então, você tem aqui o básico para a gente agora iniciar o ambiente de uso de scripts. Lembrando, essas variáveis que eu coloquei aqui, elas são para suprimir, né, a digitação de senhas. E pegue esse exemplo para todos os outros do seu programa, né? Às vezes você pode usar essas ideias. Por que elas são boas? Porque você vai usar muito o agendador de tarefas do seu Linux, que é o Chrome, ou o agendador de tarefas do Windows, para executar scripts. Não, e você não vai poder interagir com o agendador de tarefas. Então, ou você coloca a senha dentro do script, ou você usa variáveis de ambiente, né, para aquele usuário que vai executar aquele script, né, para que quando você rodar no agendador de tarefas, a senha seja suprimida. Tá bom? Essa é uma boa lição, né, que você aprende agora. Então vamos para o próximo tópico, como criar um script.